Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo pelo canal Mentaltech Chutando o Balde. Hoje o vídeo será sobre atalhos do VS Code e do Emmet, algo que eu tinha comentado no vídeo anterior, de como aumentar a produtividade, alguns falam em até 10 vezes mais rápido, de codificar com esses macetes, com essas dicas aí. Eu já estou com o meu VS Code aberto, inclusive ele está aqui com um projeto, aquela pasta mapeada, e inclusive se eu quiser retirar o mapeamento, já aproveito para mostrar para vocês que com o botão direito aqui, a gente pode remover a pasta do Workspace e criar outras pastas também, outros mapeamentos de projeto, para utilizar na extensão a Live Server, que foi vista também no vídeo passado. Uma das extensões mais utilizadas aqui e com certeza também ajuda bastante na codificação. Eu vou criar um arquivo novo aqui já para mostrar para vocês, salvar aqui na área de trabalho, como o index.html. E o primeiro atalho do Emmet já foi visto. A gente pode criar aquela extensão, aquelas estruturas básicas com exclamação Enter. Assim ele já inicia o HTML para a gente. Esse é um dos mais básicos, com certeza vai ajudar muito. Além disso, além da exclamação, a gente pode simplesmente digitar HTML. E quando a gente digita HTML, a gente tem a opção ali, o Emmet nos dá a opção de um HTML4, do 5 e do XML. A gente sabe que estamos utilizando o padrão 5, então nessa listinha que ele abre, eu vou escolher aqui a opção 5. Ele também faz a mesma coisa para mim que o exclamação Enter, que é a estrutura básica. Inclusive, ele já coloca para mim o cursor ali no body para eu poder iniciar a codificação. Então, esses dois são básicos, vale a pena dar uma lembrada neles. E começando pelo Emmet, então, também já foi visto que a gente pode criar estruturas muito simples, digitando o nome da tag que a gente quer e o símbolo de maior, né, a setinha ali de maior. E aqui a gente pode, por exemplo, criar dentro de uma div, eu quero que tenha uma div parágrafo, e dentro dessa div parágrafo, um link. Então, eu faço essa estrutura. Div, símbolo de maior P, símbolo de maior A, e quando eu dou o Enter, ele cria para mim, inclusive os links já estão com o atributo href para mim colocar o link ali. Muito, muito legal, né? A mesma coisa pode ser feita, por exemplo, com uma imagem. Eu posso colocar dentro de cada link aqui uma tag img, e assim se eu adicionar ali, eu tenho essa estrutura para mim, e exatamente como no link, no img ele também coloca o atributo src, para mim colocar o endereço da imagem, e também o atributo alt de texto alternativo aí, para aumentar a acessibilidade aí do site de vocês. Agora, um outro exemplo eu posso fazer uma div exatamente como eu fiz. Dentro dessa div eu quero colocar um título, então H1, e também um parágrafo, mas eu não quero que o parágrafo fique dentro da H1. Então eu posso usar a palavra, o símbolo mais aqui, o operador mais. Olha o que vai acontecer quando eu uso o operador mais. Ele coloca dentro da div um H1 e um parágrafo. E esse parágrafo não fica dentro do H1. Se eu tivesse utilizado ali a seta, como eu tinha usado antes, ele ficaria uma dentro da outra. Mas se eu quiser usar, então, separadamente, eu posso usar mais. O operador mais, ele separa ali, coloca os dois itens separadamente. Foi também visto o operador de multiplicação, e vale a pena dar uma olhada nele de novo, porque ele possibilita que a gente crie vários itens rapidamente e repetitivamente. Então, se eu quiser, por exemplo, criar aqui uma barra de navegação. Dentro dela, eu quero criar uma lista não ordenada com 3 itens. Eu coloco aqui, né, nave, o L, li e multiplicado por 3. Esse asterisco 3 vai fazer com que ele crie dentro da UL 3 tags li de listagem para que eu possa fazer aí a minha barra de navegação. Agora eu vou voltar um pouco aqui em desfazer e vou adicionar algo bem interessante também, que é, eu quero que essa nave aqui possui, essa tag nave, possua uma classe. Eu posso colocar ponto e o nome da classe que eu quero, menu, por exemplo. Quando eu dou um Enter aqui no final, ele cria para mim a estrutura que ele fez antes, porém, ele adicionou dentro da nave a classe que eu queria, que é a classe menu. Vou dar um voltar aqui de novo, para poder alterar aqui
Vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar dentro de cada lista um link. O que eu posso fazer? Já sabemos que podemos usar aí então o símbolo de maior, A. Ele vai criar para mim, dentro de cada lista, uma tag A, fechada, aberta, com os hrefs. Agora, mais uma coisa, vou desfazer. Uma coisa muito legal que se tem é conseguir colocar dentro de algumas tags um conteúdo já pré-definido. Então, para isso, eu vou usar as chaves. Abrir e fechar chaves, depois da tag que eu quero colocar o conteúdo. Então, se, por exemplo, eu quero colocar a palavra conteúdo, eu posso fazer isto aqui. Quando eu dou um Enter, ele já coloca para mim como dentro da tag a palavra conteúdo que estava dentro das chaves aqui. Então eu posso inserir aí um placeholder, que é um texto falso aí, ou enfim. Da mesma forma que eu coloquei a classe no Neve, eu posso colocar também uma ID para as listas, ou para o L, por exemplo. Vou colocar aqui na lista. Então depois da tag li ali, entre ali a multiplicação, eu posso colocar a hashtag, que é o símbolo da ID, e o nome da ID que eu quero. Por exemplo, item. Ou seja, dentro de cada lista agora, também dentro de cada li, eu tenho que ter um e funcionou. Agora a gente sabe que o ID ele não pode ser repetitivo. Ele tem que ser uma identificação única. Então eu teria que ser um item 1, 2 e 3. E aqui ele colocou o mesmo nome para os três, que foi o que eu falei para ele fazer aqui, né? Que eu ordenei ele fazer. Então o que eu posso fazer quando se coloca depois do item um cifrão? Ele numera automaticamente e já coloca item 1, item 2, item 3 e assim por diante. Olha que fantástico. Então, olha só, colocou item 1, 2 e 3 para mim na sequência, dependendo das quantidades que eu tinha feito ali, que era o asterisco 3 multiplicado por 3. Então, esse comando aqui, esse cifrão, ele faz com que a mesma coisa eu posso fazer no conteúdo. Se eu quiser um conteúdo diferente, conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3, para cada lista, depois da palavra conteúdo, entre as chaves, eu posso colocar também um cifrão. E assim ele vai colocar para mim conteúdo 1, 2 e 3. Agora, algo muito legal de se fazer também é comentar. Ele coloca comentários automaticamente. Olha que legal como placeholder. Então, para comentar, eu vou usar aqui essa tecla. Geralmente está junto com a tecla de barra ali, que é o Piperline. É aquela linha reta, né? aquela barra reta. Shift, geralmente, contra a barra vai fazer isso aí. E o C de comentário. Quando eu faço isso, ele já faz para mim os comentários. Ele abre o comentário para mim, colocando onde é que está o item 1, o item 2 e o item 3 para mim. E o menu ali, tudo quando é que fecha, tudo direitinho. Então aqui ele já facilita bastante para mim essa questão de comentários. E geralmente quando o código está muito longo, é interessante utilizar esse tipo de recurso. Para finalizar, eu apaguei tudo aqui para mostrar para vocês o recurso de Loren. O Loren, simplesmente digitando Loren, eu consigo fazer um preenchimento aí de texto falso para a gente. Então eu não preciso ficar copiando textos. Se quiser fazer uma formatação ali, um texto falso de preenchimento para teste, eu posso usar simplesmente o comando do Loren. Inclusive esse comando, ele pode fazer filtragem de número de palavras. Se eu quiser um Loren com 5 palavras, coloco o Loren 5 sem espaço, ele vai criar um Loren com 5 palavras. Se eu quiser um Loren com 10 palavras, Loren 10, e Enter, e ele vai me dar 10 palavras. E eu posso unir isso no conteúdo lá, eu posso colocar então o Loren como conteúdo também na hora de geração das tags automaticamente, como a gente viu antes. Vou apagar aqui para mostrar para vocês outros recursos, dessa vez aí com os atalhos do VS Code, não do Image. Os que mais são usados, né? Então eu vou gerar aqui um artigo. Dentro desse artigo eu vou colocar um parágrafo, um H1, vou colocar um H1 dentro desse artigo, mais um parágrafo. Dentro desse parágrafo eu vou colocar então conteúdo. Conteúdo. Beleza. Foi lá.
Agora, digamos que eu queira repetir esse parágrafo aqui, quero duplicar ele. A gente sabe que a gente pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V, selecionando, copiando e colando, mas existe uma forma muito mais prática, que é Shift, Alt e seta para baixo ou para cima. Se vocês pressionarem Shift, Alt e seta para baixo, ele vai copiando onde está o seu cursor para a linha de baixo e para a linha de cima com o Shift seta para cima. Olha só. Então eu consigo duplicar rapidamente linhas usando Shift, Alt e setas. Agora, se eu quiser mover essa linha para fora do article, né, quiser duplicar para fora, bom, então eu não preciso usar de novo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso simplesmente usar a Alt e a seta. Usando Alt somente, seta para cima ou para baixo, eu consigo movimentar a linha inteira que está ao meu cursor. Olha que fantástico. Então eu consigo posicionar ele para onde eu quiser, sem precisar estar dando Ctrl+C, Ctrl+V e assim por diante, somente com um atalho, sem tirar ali a mão do mouse, eu já consigo fazer tudo isso. Por último, aqui a questão do multicursor. Se eu quiser alterar mais de uma linha ao mesmo tempo, eu posso também usar a tecla Alt, seguro a tecla Alt e vou clicando. Notem que agora eu tenho 3 ali, eu posso colocar, dependente do conteúdo da tag, eu posso colocar aqui o que eu quiser, conteúdo teste. Ele modificou 3 linhas para mim, então se eu quiser colocar aqui outra coisa, outro conteúdo aqui, seguro a tecla Alt e vou pressionando aqui nessa linha aqui e na linha lá de baixo. Ficam os 2 cursores piscando para mim, ou seja, multicursor, e assim eu consigo colocar o que eu quiser. Olha só, que legal isso, né? Muito prático. E como bônus, vou mostrar para vocês outra extensão que também é bem legal, bem bonitinha aí, que é o VS Code Icons. Tinham me perguntado, inclusive, que foi visto aí que alguns VS Codes têm do lado aqui o símbolo do HTML, o símbolo do CSS, não somente essas tags. Fica muito mais bonito. Essa extensão VS Code Icons aqui. Basta digitar VS Code aqui na questão, no ícone das instalações de extensão, como foi visto também em outra aula aí, e clicar em instalar. Está instalando para mim, instalou, e automaticamente aqui o meu arquivo de HTML ele passou a ter o símbolo do HTML5 aqui. Então é isso, pessoal. Fica com essa dica aí de bônus aí do VS Code Icons. Espero que tenham gostado, que aumente a produtividade de vocês aí e deixe o projeto de vocês mais fácil e mais rápido na entrega aí para os clientes. Grande abraço, até o próximo vídeo.